Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso estudo da lição. Professores, alunos da Escola Sabatina, chegamos à lição 10, Vivendo o Evangelho. Ao longo desse trimestre, nós tratamos do tema da caridade, do amor, das ações sociais, da ajuda aos desfavorecidos. Então, alguém poderia pensar, o que fazemos pode nos tornar merecedores ou contribuir para a nossa salvação? Então, o tema dessa lição vai falar sobre salvação, sobre soteriologia, que é o estudo da salvação, um nome técnico teológico para isso. Portanto, eu vou trazer então a lição de terça para ser estudada logo no início. Então, eu vou fazer sábado, terça, e depois eu faço domingo, segunda, quarta e quinta. Por quê? Porque isso aqui vai dar discussão. O tema da salvação, da justificação, desde os dias de Lutero, ele dá bastante discussão. Então, nós vamos estudar isso e depois colocamos todos os outros assuntos. Aqui no início há um texto de Ellen White sobre fé e obras. Está ali no livrinho, página 24. Se juntássemos tudo o que é bom e santo, nobre e belo no ser humano, e apresentássemos o resultado aos anjos de Deus, como se desempenhasse uma parte na salvação humana ou na obtenção de mérito, a proposta seria rejeitada como traição. Então, o homem não obtém mérito na salvação. Isso aqui é a mais profunda verdade. Só que como estamos no meio de um conflito dentro do protestantismo, um conflito de ideias, né, entre a linhagem calvinista luterana e a linhagem wesleyana arminiana, talvez você que não ouviu falar desse conflito fique confuso e fica pensando, tem que obedecer ou não tem que obedecer? Tem que guardar os mandamentos ou não tem que guardar os mandamentos? Se a salvação é pela graça, por que eu guardo a lei? Tá entendendo? Então eu gostaria de dar uma abordagem, amplificar isso aqui antes de começarmos a lição, para você estar assim com bastante facilidade de abordar o tema. Antes de tudo, eu gostaria de ler um texto aqui de Patriarcas e Profetas, página 278 e 279. Pela obediência, o povo devia dar prova da fé. Assim, todos os que esperam ser salvos pelos méritos do sangue de Cristo devem compenetrar-se de que eles próprios têm algo a fazer para conseguir a salvação. Misericórdia, Tiago! Aqui no primeiro texto de Fé e Obras, Ellen White diz que o homem não tem obtenção de mérito na salvação. Mas aqui ele precisa fazer algo para conseguir essa salvação. Como explicar isso? Então eu quero já, antes de continuar o texto, dizer o seguinte. Quando começa a Reforma Protestante, Calvino e Lutero estavam preocupados com o que acontecia antes na Igreja Romana. Por exemplo, eles estavam indignados com a situação de fé e obras. Qual que era a questão das obras? Não era a guarda dos mandamentos, mas essas obras se resumiam em penitências, na compra de indulgências do perdão, na contemplação de relíquias. Então eles falaram, o justo viverá pela fé, não tem que ter obras. Só que aí eles empurram o pêndulo da história para um extremo. Então, Deus, ele sabe que o homem não pode nada, de que o homem é incapaz de tudo, então Deus escolhe salvar o homem e o homem não tem que fazer nada, o homem simplesmente espera. O homem, ele é um ser completamente corrupto e ele só é salvo porque Deus o elegeu. O homem não tem sequer livre-arbítrio. De tanta malignidade, ele não é livre para escolher. Então Deus escolhe, olha, você será eleito, né? E consequentemente alguns não são eleitos. Então nesse sistema calvinista não existe livre-arbítrio. O sistema calvinista, ele é chamado também de monergismo. Mono vem de um, ergo de trabalho. Então só um trabalha e é Deus que trabalha. Só que algum tempo depois apareceu Armínio. Armínio falando, olha, não é bem assim não. O homem realmente, ele é pecaminoso, ele é dominado pela natureza pecaminosa, mas Deus envia uma graça preveniente, uma graça que é disponível a todos os seres humanos, a todos mesmos, aos ímpios, às piores pessoas. E essa graça preveniente permite que o homem agora possa escolher. E agora então é apresentado o Evangelho e ele pode escolher. Existe livre-arbítrio. Então todos são eleitos para a salvação e aqueles que escolherem vão para o céu. Infelizmente os que se perderem não é por um decreto divino, mas é porque eles escolheram mal. Então o arminianismo, ele é continuado por John Wesley, ali o pai do metodismo, das igrejas metodistas. E então
você tem o sinergismo dessa tradição aqui de Armínio e Wesley. O que diz o sinergismo? Que a salvação ela é em cooperação entre Deus e o homem. Então, Ellen White, ela é de tradição wesleyana, a Igreja Adventista é de tradição armínio-wesleyana, então nós somos sinergistas. Então agora nós vamos entender essas declarações dela, por isso vou continuar a leitura. Conquanto seja apenas Cristo que nos pode remir da pena da transgressão, devemos desviar-nos do pecado para a obediência. O homem deve ser salvo pela fé, é o que Armínio e Wesley falavam, e não pelas obras. Contudo, a fé deve mostrar-se pelas obras. Então esse aqui é o pensamento wesleyano-arminiano, sinergista. Calvino não concordava com isso aqui. Por quê? Porque o homem é incapaz de escolher. Tudo o que acontece é por um decreto divino, não existe livre-arbítrio. Então, aquelas pessoas que manifestam boas obras, é porque Deus determinou que assim o fosse. Então elas não podem aqui crer e então decidir mostrar boas obras. Então é uma tensão aqui dentro do protestantismo. Vou continuar o texto. Deus deu seu Filho para morrer como propiciação pelo pecado. Ele manifestou a luz da verdade, o caminho da vida. Ele concedeu oportunidades, ordenanças e privilégios. E agora o homem deve cooperar com esses instrumentos de salvação. Deve apreciar e usar os auxílios que Deus proveu. Crer e obedecer a todas as reivindicações. Então o homem não tem mérito nesse processo. Agora, o fato dele não ter mérito não quer dizer que ele vai ficar de braços cruzados esperando ir para o céu sozinho. Não. Primeira coisa, ele tem que aceitar a Cristo. E uma vez que ele aceita, vou repetir, Deus envia uma graça preveniente para amaciar o coração do homem para que agora ele possa escolher. Então ele aceita, porque ele já recebeu essa graça divina. E uma vez que ele recebe a graça divina, ele fala, eu preciso ser uma nova criatura. Infelizmente, dentro do Adventismo, muito do pensamento calvinista, do qual nós não compactuamos, ele vem entrando, ele vem penetrando e ele vem sendo exposto por alguns expositores da doutrina adventista. Então eu estou mostrando os dois pensamentos, dizendo com o qual nós nos alinhamos. Então, uma coisa é você dizer que quando o homem crê, naturalmente as boas obras aparecem, porque as boas obras são sinais de que ele creu. Só que existe um pensamento dizendo aí, você precisa crer, né? E naturalmente você não precisa fazer nada, naturalmente essas coisas vão aparecer. Se você ficar enfatizando, né, a guarda do sábado, não comer carne de porco, a vida no campo e outras coisas que são verdades bíblicas, verdades do Espírito de Profecia, isso aí é o legalismo, é o farisaísmo, é o perfeccionismo. Então a coisa é natural. Agora, temos que entender o que é ser natural, porque muitos creem, se batizam e não há transformação, a pessoa continua brigando, continua criando dívidas, não ajuda os necessitados, mas ele fala, eu criei e naturalmente Deus vai me transformar. Ora, existe livre-arbítrio, nós não estamos no sistema calvinista. E esse naturalmente é o seguinte, você crê em Deus. Agora, você tem que pegar e tirar a carne de porco da sua geladeira. Você tem que pegar e separar um tempo para você ler sua Bíblia. Aquelas roupas antigas que você usava, elas não vão sair sozinhas do seu guarda-roupa. Agora você é nova criatura, vai andar com modéstia. Então, você tem que fazer. Deus manda a sua graça, mas você tem que tomar uma decisão de fazer. Se você creu em Deus e as boas obras não aparecem, se você não está servindo aos necessitados, se você não está operando as reformas que aparecem no Espírito de Profecia, sabe qual a conclusão disso? Você não creu. Você não teve a fé. Porque quem tem fé, as boas obras são uma consequência. Bem, vamos então para a parte de terça-feira e temos aqui o verso para memorizar, Efésios 2, verso 8 a 10. O que esses versos revelam sobre a revelação entre a graça e as boas obras? O que esses textos revelam? A minha resposta foi assim, a salvação é pela graça, mediante a fé. E até mesmo a fé é um presente de Deus. Veja o texto aqui, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não é por obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Agora, Tiago, se não é por obras, então não tem que obedecer a lei. Ou a salvação é por obras? É que nós estamos viciados.
Quando isso acontece, é porque existe um vício, nós estamos viciados no pensamento ou. É o raciocínio ou. Ou isso, ou é aquilo. Ou é fé, ou é obras. E não dá para ser os dois da mesma maneira. Então eles perguntam assim, você vai para o céu, você quer ir para o céu porque você é grato a Jesus ou porque você tem medo do inferno? Ou é uma coisa ou é outra, não pode ser as duas ao mesmo tempo. Quando eu chego para minha filha que tem 3 anos e ela tem um excelente apetite, ela gosta muito de comer, e a gente pergunta, Radacinha, você quer banana ou uva? E ela fala assim, papai, eu quero banana e uva. Olha, uma criança já sabe a diferença do pensamento ou para o pensamento e. Muitas vezes as coisas não estão em oposição. Então você pode desejar ir para o céu por gratidão a Deus e também, além de gratidão a Deus, porque você não quer queimar, você tem medo de queimar. Então, muitos dos conflitos são artificiais porque a gente coloca o ou ali no meio, a partícula ou, e deveríamos inserir a partícula e. É fé e é obras. Agora, como nós vamos entender isso? Eu preparei um PowerPoint especial para o assunto, é um assunto que eu já venho me dedicado há alguns anos, e eu gostaria de, assim, mostrar os detalhes para que a nossa mente compreendesse o raciocínio bíblico, a linguagem bíblica, ok? Vamos lá? Então, no sistema wesleyano, a nomenclatura teológica desse sistema é assim: salvação. E a salvação tem 2 pernas. A primeira perna se chama fé. A segunda perna da salvação se chama santificação, obras. Então, qual foi a crítica que os calvinistas, os monergistas, fizeram ao sistema wesleyano sinergista? Wesley, nós saímos da Igreja Católica porque houve a reforma protestante para pregarmos o Evangelho, o Evangelho dos apóstolos, e agora você novamente está colocando as obras debaixo de salvação. Agora, o Wesley, quando montou esse esquema, ele não queria dizer que essas obras deveriam ser a contemplação das relíquias, que deveriam ser os sacramentos, que deveriam ser as indulgências. Não, Wesley falou, essas obras é praticar a verdade bíblica. Então ele arrumou o seguinte esquema: salvação, fé e obras, mas não é o mesmo esquema católico, ok? Porém, então o sistema calvinista, que ele reagiu aos ensinamentos católicos ali durante a Idade Média, como uma reação, ele se afasta do sistema fé e obras. Então olha como é que fica o sistema calvinista. É salvação, um lado aqui fé, e não tem outra perna. Você tem a santificação, e a santificação ela está fora da salvação. Porque a salvação é pela fé e pela fé somente. Esse é o lema da reforma. Salvos pela fé e pela fé somente. Agora eles não usam salvos. A nomenclatura é assim: justificados pela fé. Olha, aqui o esqueminha tá salvação, mas coloca assim: justificados pela fé e pela fé somente. E tem sentido, porque se você coloca obras debaixo da salvação, então para você ser salvo, você ora lá a Jesus, confessa seus pecados, você não praticou boas obras porque você não tem boas obras, e aí você não vai ser salvo. Porque se a exigência for de boas obras. Aí tem o texto: Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores, então basta ter fé que você será salvo. Lutero subindo a escada não falou? O homem é justificado pela fé. Só que esses 2 esquemas, eles não estão utilizando propriamente a linguagem bíblica. O calvinista até tenta usar mais a linguagem bíblica, só que não estão utilizando. São esquemas teológicos, ok? Mas a Igreja Adventista é do sistema wesleyano, ok? Vamos então agora para a proposta que eu vou usar. Nas exposições eu sempre prefiro utilizar a nomenclatura que os autores bíblicos estão utilizando. Eu posso fazer depois um vídeo apenas sobre isso aqui. Nós fazemos 1 hora, 1h30 sobre a exposição da doutrina da justificação. Mas aqui na lição não temos todo esse tempo. Então o que diz a linguagem bíblica? A linguagem bíblica diz: justificação. Olha, a palavra é outra, a nomenclatura é outra. Justificação, ela tem 2 pernas. A primeira se chama salvação. Olha, salvação antes, ela era ali o guarda-chuva que tinha 2 pernas, Agora não. Salvação, ela está debaixo do guarda-chuva maior, que é justificação. E a justificação tem uma outra perna,
que é santificação. Entenderam que agora, utilizando a nomenclatura bíblica, não dá mais para dizer que a salvação é por obras, mas você pode dizer que a santificação é um critério da justificação. Eu mudei a nomenclatura, vai mudar muita coisa aqui. Agora é essa nomenclatura que os autores bíblicos vão trabalhar, com algumas ressalvas aí que eu vou explicar depois. Então vamos lá, para o próximo. Eu vou trocar aqui essa santificação por vida eterna. Essa é a ressalva que eu ia fazer. A nomenclatura bíblica ali é vida eterna. O jovem rico chegou e falou: bom mestre, que hei de fazer para obter a salvação? Foi isso? Não. Ele falou para obter a vida eterna. O escriba também falou assim, vida eterna. Jesus fala o que está escrito na lei. Ele fala os mandamentos. Até estudamos isso semana passada na parábola do bom samaritano. Então, a linguagem bíblica coloca justificação como guarda-chuva e duas pernas. Salvação e vida eterna. Agora vamos ver quais são os critérios da salvação? Fé. E fé vem de nós? Não. Para ser salvo, então, para ser salvo, eu preciso de praticar obras? Não. Para ser salvo, meu amiguinho, responde agora, você precisa guardar o sábado? Não. Precisa guardar a lei? Não. É só pedir, é só orar. Você ajoelha na beirada da sua cama e ora, Senhor Jesus, eu estou perdido, me salva, perdoa os meus pecados. E você é considerado salvo imediatamente. O seu nome é inscrito lá no livro da vida. Tem que ter fé nisso, é instantâneo. Ok? Então a salvação, ela é pela fé. Teve que fazer algo? Não, ó. É de graça. É de graça, não tem que fazer nada. Eu vou até virar um pouco mais para vocês. Certo. Agora, como que nós chamamos isso? Justiça da fé. Como assim justiça da fé? Justiça é obedecer à lei. Você obedeceu? Não. Mas alguém obedeceu, Jesus. Você viu Jesus obedecendo? Não. Então Jesus ele tira um crédito de justiça dele e imputa a você, que não obedeceu à lei. Ele substitui você. Isso é justiça da fé. Agora, tendo isso aí, você é justo? Você é justo até que você cometa o próximo pecado, né? E aí você fica injusto de novo. Então, a salvação é o quê? Você estava perdido, se afogando, Jesus foi lá, colocou a mão na água, puxou você para dentro do barco. Imediatamente depois que você ora, você está justo. Agora, a justificação ela envolve mais coisas. Cristo ele vai fazer uma obra no seu lugar, isso aqui é a salvação, ele faz uma obra por você, ele te substitui. Mas agora, para você obter a vida eterna, é necessário que Cristo faça uma obra por meio de você, ok? Então, quais são os critérios da vida eterna? Primeiro aqui, ó, obediência. Para obter a vida eterna, você precisa ter obediência. Tem que praticar obras, entendeu? Agora, a obediência não é critério da salvação. Por isso, agora você começa a resolver, você começa a abrir aquele conflito entre fé e obras. Então lembre, a salvação é pela fé, é pela graça somente. Mas uma vez salvo, não quer dizer que você está justificado. O que é essa justificação? É o processo de tornar um pecador justo. Apenas os justos entrarão no céu, apenas os justos. Apenas Deus ama os pecadores, mas só vai levar os justos para o céu. Então eu sou pecador, o que eu faço? Existe um processo para que você seja declarado justo agora. Aqui você não é justo e é declarado justo, mas aqui você precisa se tornar justo. Então, a obediência ele é um critério da vida eterna. Tiago, não entendi. Como assim? Eu vou explicar mais. Os anjos precisam obedecer? Os anjos são salvos de alguma coisa? Não. Os anjos não são salvos de nada. Os anjos, para terem vida eterna, eles precisam obedecer. Porque os anjos que desobedeceram já não estão mais no céu, foram expulsos. Então, o homem, ele já tinha essa obrigação de obedecer antes do pecado. Antes do pecado, todo mundo obedecia. Então, obediência não é mérito. Aqui eu entro no texto da lição. Olha, o homem tem algum mérito? Não. Mas ele tem uma obrigação. Por exemplo, a sua conta de luz que você paga todo mês, você tem a obrigação de pagar. Quando você paga em dia, você não fez mérito nenhum. Você paga, e se você não pagar, ela é cortada. Da mesma forma, nós temos que obedecer para
permanecer salvos, para permanecer na vida eterna. Jesus te puxa para dentro do bote, obedeça para continuar no bote. Então, o critério da vida eterna é a obediência e não é mérito, já era obrigação. Então, quando Jesus te salva, ele fala, ó, vive como Adão tinha que viver no jardim, obedecendo. Você não está obedecendo porque você vai ser salvo. Você já foi salvo, é pela graça. Agora, Cristo pagou o seu passado ali. Agora mantenha-se puro, ok? Aí, então, obediência é pela minha força? Não, é pela graça. Salvação é pela graça, obediência é pela graça. Agora vamos para o próximo aqui. Isso se chama santificação. Então a justificação ela possui duas pernas, fé e a outra perna, santificação. Tiago, onde que isso está na Bíblia? Isso aqui está claro, isso aqui está descrito palavra por palavra na Bíblia. Tiago, capítulo 2, verso 24. Eu até coloquei aqui, ó, Tiago, capítulo 2, verso 24. Verificais, portanto, que um homem é justificado pelas obras. Um homem é, ó, nomenclatura, justificado pelas obras aqui, parte direita. E não por fé somente, ok? Tá lá, esse esquema tá lá em Tiago 2, 24. Ah, mas aqui o Tiago, ele falou algo, Paulo falou assim, ó. Paulo falou, concluímos... Aliás, já estou confundindo? Está lá em Romanos, capítulo 3, verso 28. Vou ler aqui para as palavras não me traírem. Romanos, capítulo 3, verso 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Tiago, Paulo está em oposição a Tiago de maneira alguma. Paulo está falando dessa perninha aqui. É necessário avisar para muitas pessoas que defendem isso, que Romanos não tem só o capítulo 3. Romanos tem o capítulo 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? E tudo isso está falando sobre justificação. Aliás, começa no capítulo 1 e vai até o capítulo 8. E depois temos ali a questão de Israel e depois os conselhos práticos. Então, não podemos fazer teologia com um verso só. Tem gente fazendo teologia só com Romanos 3, 28. Concluímos que o homem é justificado pela fé independentemente das obras da lei. Olha, o homem, ele é justificado, a justiça da fé, essa justiça aqui, é só pela fé mesmo. Então essa perninha aqui, ela independe desse lado. Agora o próprio Paulo confirma o esquema inteiro. Está aqui, ó, no próprio livro, Romanos. Romanos capítulo 2, verso 13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Romanos, vou repetir, 2:13. Então, os que praticam a lei hão de ser justificados. Está aqui no livro de Romanos, repito, não podemos fazer teologia de um verso só. Romanos não tem apenas o capítulo 3. O capítulo 3 aparece a justiça da fé. No capítulo 8 e no 6 aparece isso aqui, a santificação. Querem ver que esse esquema também vai até o Apocalipse? Apocalipse 14, 12. Vamos terminar a lição com as 3 mensagens angélicas lá em Apocalipse 14, onde diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, a fé de Jesus. Fé e obras. Ok? Entendendo então esse nosso esquema, vamos trabalhar ainda na parte de terça alguns mal entendidos que existem. Algumas pessoas que querem dizer, Jesus ele é o nosso Salvador ou o nosso exemplo. Não é nenhum, nem ou o outro, são os dois. Ele é o meu Salvador e o meu exemplo. Não precisamos ficar sempre com o raciocínio ou, né? Ou ele é o Salvador ou ele é o exemplo. Será que essas duas coisas são incompatíveis? Não são incompatíveis, mas nós ouvimos muitas frases. São frases retóricas, mas que não têm sentido nenhum. Por exemplo, não vencemos como ele venceu, mas vencemos porque ele venceu. Tá vendo essa frase? As duas coisas não são incompatíveis. Nós vencemos primeiramente porque Jesus venceu e depois vencemos como ele venceu. Está lá em Apocalipse 3, verso 21. O vencedor, como ele venceu, vai se assentar no trono do meu Pai, assim como Jesus também se assentou. Então esse tipo de raciocínio ou, ele atrapalha toda a ideia da justificação. A justificação é pela fé e é pela obediência também. Você tem que ser obediente, você tem que se tornar uma pessoa justa. E isso é pelo seu mérito? Não. É graça e graça. Uma é fé e obras. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então esse tipo de raciocínio é assim: eu não me molho ao entrar porque eu entro na água. Eu me molho porque Jesus fez a água.
Isso é maluco, né? Porque eu me molho porque Jesus fez a água e eu me molho porque eu entro na água também. Então, eu não vou para o céu, eu não vou subir ao céu como Jesus subiu. Eu vou subir porque ele subiu. Isso não é incompatível. Olha, eu vou subir ao céu porque Jesus subiu e ele vai falar, olha, vocês agora vão voar e vão até vir a nuvem e nós seremos transladados. Então, fiquem sempre atentos nessas confusões sobre justificação, porque tem muita frase retórica, bonita, frase de efeito, mas que não tem sentido nenhum, né? Fazei estas coisas sem omitir aquelas. Essa é a ideia. Lembrem da Radassa, minha filha, que ela não quer uva ou banana, não, ela quer banana e uva, ela quer as duas coisas. Para terminar, eu cito o texto de Hebreus, capítulo 5, verso 9, onde diz assim, salvação eterna. Ele mescla salvação com a vida eterna. Não é essa salvação aqui provisória que você tem até o juízo investigativo, não. Ali quando bater o martelo do juízo investigativo, haverá salvação eterna para todos os que obedecem. Então você tem ali a palavra salvação e obediência em um só verso na Bíblia. Está escrito na Bíblia. Eu creio que o arminianismo, o sinergismo, o wesleyanismo é a visão correta da justificação, só que eu faço essa alteração na terminologia teológica para utilizarmos a terminologia bíblica. Vamos adiante na nossa lição? Domingo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você sabe essa passagem de cor. Agora, o que significa que Deus amou o mundo? Existem alguns absurdos aí na internet de pessoas dizendo que Deus amou o mundo, então não tem problema nós amarmos ao mundo também, né? Nós gostamos das festas, dos prazeres, da preguiça, do egoísmo. Olha, nada mais terrível que essa interpretação. Lá em 1 João 2,15 diz o seguinte, não ameis ao mundo, porque tudo que é no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, o Pai que ama o mundo também, né? Então essas coisas vão levar para a perdição. O mundo ali em João 3,16, a lição coloca que significa o mundo como uma entidade organizada e criada. Não são os prazeres do mundo, que é o sentido ali de João, 1 João 2,15. Então, Deus amou o mundo, Ele amou os homens, Ele amou os animais, Ele amou a obra de suas mãos. Deus que criou o mundo e Ele amou aquilo ali e Ele deseja redimir a criação, porque toda a criação geme com os efeitos do pecado. E a lição, ela confirma o entendimento que acabamos de esposar, que está aqui no segundo parágrafo. Justificação não é apenas ter os nossos pecados perdoados. Esse é o sistema monergista. Esse é o sistema calvinista. Não é apenas isso. Ela também deve estar relacionada à maneira pela qual, por meio de Jesus e do Espírito Santo, o Senhor cria a família de Deus, que celebra o perdão e a certeza da salvação. Eu gosto de colocar a esperança da salvação, porque tem um juízo investigativo a ti. Um juízo investigativo no meio do caminho. Então você tem que se preparar e esperar ser aprovado. Mas você não sabe quem vai estar no céu. Porque se você já tem a certeza que você vai estar lá, então Deus vai estar fazendo um papel ali, só um fingimento no juízo investigativo, né? Agora, eu coloco a certeza de que Jesus já fez tudo para a nossa salvação. Certeza que Cristo quer nos salvar e que só depende de nós. Agora então, como só depende de mim, eu sou pecador, né? Eu preciso ter esperança. Ok, então, justificação não é apenas ter o perdão, ter os nossos pecados perdoados, mas também testemunhar ao mundo mediante as boas obras. Fé e obras, a lição coloca isso, isso é a teologia adventista pura. Pergunta 2, leia João capítulo 3,16. Como o verso contribui para uma compreensão mais ampla do verso 16? Vamos aqui que interessante. João 3,17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Tiago, você não acabou de dizer que existe um juízo antes de Jesus voltar? Não tem nenhuma dúvida disso, é a coisa mais clara na Bíblia. Então por que aqui diz, não para que julgasse o mundo? A palavra grega ali é krino. E krino tem vários sentidos. Muitas vezes é o sentido julgar de absolver e muitas outras vezes é o julgar de condenar. Então ele tem um sentido de sentença. E aqui um sentido de sentença negativa. Então nós poderíamos ler, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse, não para que condenasse o mundo,
mas para que o mundo fosse salvo por ele. É o sentido mais claro, vai fazer o paralelo por contradição, ou seja, ele não quer condenar, ele quer salvar. Lembra disso? Muitas vezes quando aparece a palavra juízo ou julgamento, está o sentido ali é o sentido de condenar. Então, o sentido é o que desse verso? Misericórdia. Se Deus amou o mundo, se Deus teve misericórdia das pessoas, por que nós vamos condenar as pessoas na igreja? Então a comissão não vai excluir ninguém da igreja, né? A pessoa cometeu fornicação, claro que vai excluir, mas amando, visitando, dando oportunidade, pelejando. Quando você souber dos fatos, não vai levar para, olha, eu estou sabendo. Não, vamos conversar com a pessoa. Alguns assuntos de natureza sexual é necessário que o pastor converse. Mas às vezes você fica ouvindo que a pessoa foi trabalhar no sábado. Sabe o que você faz? Você vai contar para os outros, conta para a igreja inteira e leva para a comissão. Visite a pessoa. Isso aqui você não quer condenar, você não quer excluir a pessoa da igreja. Cristo veio ao mundo não é para excluir as pessoas da igreja. Agora não quer dizer que a pessoa comete vários pecados e fica na igreja. Como entender isso? Eu vou fazer só a aplicação hoje, né? Cristo veio ao mundo não para condenar ninguém ao fogo, mas para salvar. Ora, se ele veio para salvar, por que pessoas vão morrer no fogo? O mesmo raciocínio se aplica à igreja. Nós não queremos remover ninguém da igreja. Mas às vezes é preciso ser removida. Por quê? Porque o nosso objetivo não é remover, mas se a pessoa quer, se a pessoa é visitada com misericórdia. O propósito desse verso aqui é mostrar a misericórdia. Então você vai visitar, você vai chorar, você vai orar pela pessoa. Fala, meu amigo, agora você não quer mais. Eu não queria te condenar, mas foi você que escolheu não seguir as normas da igreja e é necessário então a remoção ou a disciplina, ok? Fazendo paralelo com o nosso mundo, porque muitas pessoas acham que se Deus é amor, ele não vai condenar o mundo, isso é uma aberração teológica. Não funciona assim. As coisas não são opostas. Fazer estas coisas sem omitir aquelas. Como isto deve mudar a nossa atitude para com os outros? Pergunta de rodapé de domingo. Se somos filhos de Adão, viemos do mesmo lugar. Quando você vê uma pessoa na rua, ele é seu irmão, ele é sua família. Nossa família aqui, consideramos os parentes de primeiro, segundo ou terceiro grau, mas somos da família humana. Somos todos filhos de Adão e Eva. Somos todos filhos de Noé também. Então, se somos da mesma família, trate ele como alguém da sua família. Segunda-feira, compaixão e arrependimento. Leia Mateus 9, Lucas 19 e João 11. De acordo com esses versos, o que moveu Jesus à compaixão? Como podemos ter um coração sensível à dor ao nosso redor? Jesus, ele viu as pessoas como ovelhas que não têm pastor. E ele se compadeceu da aflição do seu povo. E Jesus, ele proclama ali, de cima do Monte das Oliveiras, quando ele vê Jerusalém, ele fala assim, se conhecesses a paz, se vocês houvessem me aceitado, Jerusalém não seria destruída pelos exércitos romanos. Então Jesus chora. Jesus chorou de incredulidade também ali na ressurreição de Lázaro, porque muitas pessoas que viram aquele milagre estariam armando para matar Jesus. Então, Jesus ele tem compaixão e ele espera que as pessoas se arrependam. Nós devemos ser longânimos, longânimos com o cônjuge, longânimos com os filhos. Não bata na primeira vez, fale de manhã, ao meio-dia, de tarde, de noite. Se for necessário, use a vara. Mas a ideia de domingo e segunda é compaixão, é misericórdia, é amor. Aqui está aqui, ó. Olhe para si. De alguma forma você também está arruinado e é parte do problema maior? Sim, somos parte, temos pecado. Agora, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Ele não quer que você continue aquela vida de pecado. Ele quer purificar você e quer que você tenha uma vida gloriosa. Veja aqui qual é a única resposta e o único lugar para onde você deve olhar. Vou responder com a Bíblia, Colossenses 1, 27. Não está na lição. Cristo em vós, a esperança da glória, a qual nós anunciamos a todo homem, a fim de que todo homem seja apresentado perfeito em Cristo. Tiago, mas nós somos pecadores. Como que funciona isso? Lembre da graça preveniente. Você é pecador, incapaz de escolher o bem, mas Deus envia a graça. E a graça pode tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. Não lhe sobreveio tentação que você não é capaz de resistir. Ou será que a graça de Deus não tem poder, hein? Se você fala que não dá, você está falando que a graça de Deus não tem poder. Tem como vencer o seu temperamento? Claro que tem. O cristão deve ter um temperamento delicado. Tem como vencer o hábito da fofoca? Tem sim. Tem como vencer o vício por alimentos que não fazem bem para a saúde? Tem sim.
É a graça é poderosa, a graça pode tudo, a graça perdoa os nossos pecados e a graça é um poder para vencer. Veja aqui, ó, Efésios capítulo 2, verso 12 a 15. Efésios capítulo 2, verso 12 a 15. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, você estava fora da igreja, bebendo, fumando na frente de um bar. Mas agora em Cristo, vós que antes estavas longes, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Vejamos também Filipenses capítulo 2, verso 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Então, você não quer, você é pecador, você tem natureza pecaminosa. Mas é Ele que efetua em você até o querer. Você não quer orar, mas Ele efetua o querer, a vontade de orar. Ele ajuda você a realizar, a praticar boas obras, a praticar as reformas, a praticar a reforma de saúde, a praticar a reforma do vestuário, a andar de forma moderna. Ele opera em vós, é Ele, é a graça. A graça pode tudo. Veja bem qual que é o propósito. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, verso 15, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. O que é uma pessoa irrepreensível? Que não tem nada a repreender, ok? Irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis. No meio de uma geração pervertida e corrupta, você vai resplandecer como luzeiros, como astros no firmamento, como uma estrela, como um sol, no meio de tanto pecado, de tanta idolatria, de tanto egoísmo, de tanto autopromoção, você vai resplandecer. Resplandecer o quê? A luz de Cristo que brilha em você. Não é só a luz, não. Esse é o propósito de Deus para a igreja, resplandecer. Então, qual é a única resposta? Para onde você deve olhar? Para Cristo. E a luz dele vai resplandecer e você então vai testemunhar. Você não vai ficar pregando, falando, não. Pregue a todo momento. Se for preciso, abra a boca. Esse aqui é o propósito. É a graça que opera em você o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Tudo é pela graça. Quarta-feira, nossa humanidade em comum. Aqui ele vai colocar vários versos, Malaquias, Atos, Romanos, de que, como nós somos da mesma família, nós somos irmãos e precisamos olhar ao nosso próximo como irmão. Essa ideia foi bastante explorada no trimestre. Eu registro aqui Gálatas 3:28. Portanto, se estáis em Cristo, se vocês estão revestidos de Cristo, vocês todos são iguais. Por quê? Porque quando olha para cada pessoa, você está vendo Cristo. Então, essa igualdade aqui, quando a pessoa se veste, ela lança fora o velho homem e ele se reveste de Cristo. O velho homem vai-se embora, agora todas as coisas se renovaram. Em vez de discutirmos acerca das pessoas a quem devemos servir, apenas sirvamos e estejamos preparados para ser servidos por quem não esperamos que nos sirva. Vamos para quinta-feira, o Evangelho Eterno. Aqui nós temos Apocalipse 14, as 3 mensagens angélicas. É o foco do Adventismo, é o fundamento, a nossa mensagem principal. É muito bom decorar o Salmo 23, o Salmo 91, as bem-aventuranças. Só que coloque como prioridade decorar as 3 mensagens angélicas também. Leia Apocalipse 14, 6 e 7. Como a compreensão comum do Evangelho, resumida em João 3,16, e do Evangelho que nós exploramos aqui nos slides, está incluída na mensagem específica do anjo no verso 7. Vamos lá? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. O que ele tinha na mão? Um evangelho eterno. É um evangelho não modificado. É o evangelho da igreja primitiva. É o evangelho que tem 2 pernas. Fé e obras. Como é que eu provo isso? Está aqui, só você olhar no verso 12. Mandamentos de Deus e fé de Jesus. Então o evangelho de Deus não é um evangelho monergista. Não é o evangelho da justificação, da declaração forense apenas, ok? É o evangelho da fé e obras. Então esse anjo ele tem um evangelho eterno. E ele deve ser pregado a quem? Apenas aos eleitos? Não, ele deve ser pregado a todos, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. O juízo faz parte do Evangelho, porque o Evangelho fala, Jesus está aqui para salvar, como nós vimos. Agora, quem não quiser vai se sujeitar à condenação. Jesus não veio ao mundo para julgar, para condenar o mundo, mas para que ele seja salvo. Agora ele vai respeitar quem não quiser. Então, Deus amou o mundo, minha resposta aqui, Deus quer salvar o mundo,
mas só será aprovado no juízo quem ficar ao lado de Deus. Eu quero fazer um resumo aqui das 3 mensagens angélicas. É muito comum dizer que a mensagem de saúde está nas 3 mensagens angélicas, a mensagem de justificação pela fé, e aí você fala, mas em que lugar que está? E geralmente se fala assim, a mensagem do terceiro anjo é a mensagem de justificação pela fé. Mas onde está aqui no terceiro anjo a mensagem de justificação pela fé? Não está no terceiro, está no primeiro. Então por que fala do terceiro? Porque para entender o terceiro tem que entender o segundo. Para entender o segundo, é preciso compreender o primeiro. Então, muitas vezes se fala a mensagem do terceiro anjo para englobar todas as 3. Então, temos aqui Evangelho Eterno no primeiro anjo e aqui temos a mensagem da justificação, que tem 2 pernas, salvação e santificação. É o modelo arminiano wesleyano. Grave isso, que você vai resolver muitos males na sua vida. Depois, eu quero fazer um resumo aqui das 3 mensagens angélicas. Fala-se muito 3 mensagens, aí você faça uma pergunta queima-roupa. O que são as 3 mensagens? Você precisa ter isso em mente, bem claro. A primeira mensagem é o seguinte: adore a Deus, chegou a hora do seu juízo. Isso aqui faz parte do Evangelho. Qual Deus? Aquele que criou o céu, a terra e mar? Adore a Ele, porque Ele vai julgar todas as coisas. Segunda mensagem: não adore Babilônia, não. Fique longe da besta. Essa Babilônia aí é um sistema falso de adoração. E ela está sendo desmascarada a cada dia que passa. Ela está caindo, caiu a grande Babilônia. Ela não tem evangelho eterno. Sabe o que ela tem? Ela tem vinho da prostituição. Ela tem confusão doutrinária. Está entendendo a oposição da segunda mensagem ao primeiro? O primeiro fala, adore a Deus. O segundo fala, não adore Babilônia. Sai de Babilônia, não adore a besta. Ok? Na terceira mensagem, você tem o juízo. Você tem aqui a sentença. Olha, aqueles que adoraram a besta vão para o fogo. Os que adoraram o cordeiro vão para o céu. Está aqui. Você quer ver na terceira mensagem angélica? Está assim. Seguiu-se a este outro anjo dizendo, se alguém adorar a besta e receber a sua imagem, ele vai para o fogo do inferno. Mas, verso 12... aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aqueles então que estão com o evangelho eterno vão ser absolvidos no dia do juízo. Então ouvi a voz do céu, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem. Vão ser felizes no paraíso. Então, o que você precisa conhecer aqui do evangelho eterno? Que existe o vinho doutrinário, que existe a confusão, mas você deve pregar a todas as pessoas. Não é só apenas aos 144 mil, aos eleitos de Deus, não. Todos devem receber a mensagem de salvação. E meu querido amigo, que nós possamos nos preparar, que nós possamos estudar a Bíblia. Isso aqui tem que ser estudado, a Bíblia tem que ser decorada, as passagens têm que ser lidas dias após dias para que nós possamos decorar. Mas que nós não fiquemos só na teologia, mas que nós pratiquemos o Evangelho prático, o Evangelho eterno social, de ajudar os outros também. De graça recebeste, de graça dai. Um abraço a todos vocês e que Deus os abençoe.